Nossa meditação, então, de hoje, Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Então, a partir do versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Isso, portanto, digo no Senhor e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos. Senhor Deus, diante da tua palavra agora estamos, palavra lida, palavra inspirada, que teu Santo Espírito esteja conosco, nos ajudando a entender, compreender e aplicar em nossos corações e vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O versículo 17 começa então, por isso, portanto, depende da sua tradução aí, e São Paulo está fazendo um link com os versículos 1 a 16, tá? Repara no capítulo 4, ele também começa com por isso. Então resultado. Diante de quem é a igreja, diante de tudo que Deus fez, diante que agora, por isso, versículo 1, que diante disso Deus está trazendo a unidade a vocês, Ele deu os dons a vocês, Ele capacitou, Ele conquistou na cruz a vitória sobre o pecado, morte e diabo. Agora Ele fez tudo um povo só. Deu os dons para vocês se edificarem, trazer a maturidade a vocês. Agora, versículo 17. Por isso, nós temos que fazer alguma coisa. E aqui eu quero trazer a memória para vocês, uma ilustração para você entender. Já passou um tempo na sua vida que você pensou em fazer uma mudança de guarda-roupa? Acho que todo mundo passa uma vez essa, né? Homens é um pouco mais complicado isso, né? Eu fui ver umas roupas minhas aí, sabe quando o Google denuncia? Assim, lembrando 7 anos atrás, é a mesma camisa, o mesmo tênis, tudo igual. Tudo igual. Os meninos estão usando um tênis meu que eu jogava basquete em 2015. O tênis está bonzinho, eles estão lá usando, né? Então, mas vira e mexe e passa. Toda essa mudança de emprego, tem que mudar o guarda-roupa, trazer uma... Né? Até eu virar contador, eu só usava camisa polo. Hoje, eu fujo de camisa polo, de tanto que eu usei. Mas a gente vira e mexe faz essa mudança de guarda-roupa, mudança de estilo, no linguajar, mudança do ambiente, nós estamos, a gente tem que adaptar. O que Paulo está falando aqui para esses irmãos é exatamente isso. Irmãos queridos, por isso, vocês agora têm que mudar as suas vestimentas, mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Agora tem que ser mudado o estilo de vida. Agora, aquilo que vocês faziam, que é do versículo 17 ao 19, não pode ser mais o estilo de vida que vocês levam. Mas, a partir do versículo 20 ao 24, esse é o estilo que Paulo vai dar. O primeiro ponto que ele levanta, então, do versículo 17 ao 19 é as velhas roupas, os velhos hábitos. Eles mostraram àqueles irmãos e mostram a nós como nós necessitávamos de um renovo de vida. Veja como que estavam esses irmãos aqui, gente. Vamos voltar ao texto, por favor. Se você reparar bem aqui, a partir do versículo 17, nós temos 4 características do estilo de vida de um ímpio. De como naquele contexto os gentios e ímpios, a mesma ideia, o mesmo entendimento, como eles viviam. E aqui, muitos de nós podemos ver semelhança conosco. 4 características. Em primeiro lugar, o incrédulo ou ímpio é intelectualmente improdutivo. Olha lá o versículo 17, parte B. Vamos versículo 7 inteiro. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, isso ele usa autoridade de apóstolo aqui, não vivam mais como gentios. E aqui é o tema do texto que vai até o versículo 32, tá? Não vivam mais como gentios. Por quê? Como que os gentios viviam? Viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade aqui pode ser traduzida por futilidade.
Eles viviam, sabe, não tinha nada de proveitoso no que eles pensavam, no seu modo de ver o mundo. Tudo aquilo que saía da mente deles era vão. Lembra que nós meditamos domingo passado, ou 2 domingos atrás, em Eclesiastes? Que tudo é vaidade, domingo à noite? A mesma coisa. Tudo é futilidade. Tudo isso que eles tinham na mente é isso que Paulo, a primeira característica então dos ímpios tudo que eles querem produzir através de seu entendimento não pode produzir vida, não pode trazer renovo, não pode trazer restauração, ressurreição daqueles que estavam mortos em delitos e em pecados. A segunda característica do ímpio versículo 18, tendo seu entendimento obscurecidos. Então, é futilidade aqui e o entendimento é obscurecido. Logo, separados da vida que Deus... Então, a segunda característica, eles eram separados de Deus. Paulo já fala isso no versículo, capítulo 2, se não me engano, que ele fala, todos nós estávamos separados debaixo da ira, mas fomos salvos pela graça. Então, esses ímpios, eles eram separados por causa da sua ignorância. A sua ignorância levou, então, a separar de Deus e escuridão espiritual, cegueira moral. É isso que eles tinham diante de Deus. Engraçado aqui, irmãos, que essa palavra obscurecido, tendo seu entendimento obscurecido e separados da vida que Deus concede. Continuando agora a terceira característica, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles vivem na ignorância por causa essa palavra dureza, é isso que eu queria chamar a atenção. A palavra dureza aqui, no grego, ele traz a ideia de um material mais duro que mármore. Eles eram mais duros que mármore. Certamente você já passou por essa fase na vida. Se você está aqui hoje, talvez Deus tenha quebrado o seu coração. Ezequiel nos promete que Deus quebraria o coração de pedra e traria um coração de carne. E nesse coração de carne, ele implantaria o seu espírito, que Paulo fala que é o selo do espírito. Essa é a segunda característica. A terceira característica, então, eles eram moralmente insensíveis. Continua aqui no texto, por favor. Tendo se tornado insensíveis. Aí eles entregaram a libertinagem. Insensíveis aqui, essa palavra dureza, além de ela trazer a ideia do duro, de rocha, com o passar do tempo ela tomou o significado de alguém que não tem mais sensibilidade. Há um tempo atrás, eu toco violão desde os 14 anos. Eu tenho 38 hoje, né? Recém-completados. Desde 14 anos. Há uns 3 anos atrás, eu peguei uma agulha e tentei enfiar no meu dedo, não entrou. Por quê? Estava insensível. Estava calejado já. Eu conhecia um senhor que tocava cavaquinho, ele tinha uns 70 anos de idade já, uns 70 e poucos anos já. Tocava desde a infância cavaquinho. O dedo dele, a parte aqui, tudo aqui, tinha mais nada, sabe? Você podia... Isso é assim que eles estavam. Só que nesse caso não era o dedo, era o coração, era a mente. Estava insensível às coisas. O que levou à prática de coisas imorais. Nós lembramos aqui que no contexto greco-romano, a imoralidade era algo normal. O adultério, homens ter relacionamento com jovens, era algo comum na sociedade. E é por isso que, posteriormente, Paulo vai destacar as obrigações de pais, esposas, de maridos, esposas, de filhos e servos. Porque era obrigado a destacar isso, porque ele estava num contexto que a imoralidade era normal. Então, só que agora eles têm que renovar, eles têm que revestir-se. Visto isso, então vamos lá, a quarta característica. A primeira característica, eles eram intelectualmente improdutivos. Depois eram espiritualmente separados de Deus. A terceira eram moralmente insensíveis. E a quarta se comportavam de forma depravada. Versículo 19, ele diz, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Desenfreada, todo tipo de impureza. Nós tivemos uma experiência de infelizmente, bater o carro na BR. E toda vez que eu tenho que frear o carro, aquela experiência, aquela imagem do dia que eu bati o carro vem à mente. A gente sabe a importância. Aqui tem um limite, eu não posso ultrapassar. Frear. Essas pessoas, esses gentios, esses irmãos agora convertidos, eles não tinham isso. Não tinham mais limites, até aqui eu posso. É igual aquele companheiro de trabalho que não sabe o limite da brincadeira, sabe? Não sabe separar o profissional do pessoal.
e começa a fazer aquelas piadinhas, que se você trabalhou em chão de fábrica, o Carlos trabalhou em chão de fábrica, o negócio lá é terrível, irmãos. Ser crente em chão de fábrica é terrível, as pessoas não têm limite de coisa. É assim que eles viviam. E é por isso que, nesse contexto, eles não tinham mais sensibilidade às pessoas, à família, ao que é moral, amoral e imoral. Essas três coisas não faziam diferença para eles. Diante disso, então, Paulo fala que eles deviam, que aqueles irmãos que agora, afinal de contas, a carta não foi escrita para ímpio, tá? As cartas de Paulo foram escritas para os crentes em Cristo Jesus. O destinatário do primeiro versículo sempre é aos crentes. Eles viviam assim. Eles eram assim. E o mundo ainda continua vivendo assim. O mundo ao nosso redor, nosso tempo, não muda daquela época. A imoralidade é normal. A Disney não consegue fazer um filme ao qual não há questões imorais nela. Ou questões básicas cristãs sendo, sabe? Eu estava vendo que até o Lightyear, que saiu agora, tem beijos entre meninas, entre bonecas, no desenho. E saiu quinta-feira o negócio, já está bombando na internet. Não consegue fazer nada que questão. E vai que novela da Globo, gente, e agora vai ter 2 novelas das 9 da Globo. Quando eu li, geralmente eu vejo o Google Notícias assim, né? Eu olhei aquilo, nem abri aquilo para ver. Uma já não era bastante, agora tem 2 novelas da Globo, das 9. Filme na Netflix, você não consegue ver para separar filme que você possa ver. Não, aqui tem coisas cristãs, é difícil. Tudo vem para ferir os princípios cristãos. O mundo está perdido. Agora, nesse contexto, Paulo fala assim, vocês eram assim, mas agora vocês não podem mais viver desse jeito. Porque eles vivem assim, nós esperamos que eles vivam assim, porque eles estão obscurecidos, estão insensíveis, separados de Deus, eles estão livres para fazer a sua imoralidade naquilo que eles querem fazer e estão prontos a fazer, que é pecar. Mas nós somos separados para ser diferente. Somos chamados para, através da graça de Cristo, buscar força para não ser assim. Sabe quando você... aí eu acho que adolescente... Eu posso ter adolescente em casa, eu sei. Você está vendo alguma coisa, vem uma piadinha que você, sabe... E você não ri porque você sabe que é errado, mas, meus filhos, vocês sabem o que acontece. Nós temos que estar preparados para não achar graça nessas coisas. Nós temos que estar preparados para não olhar o pecado que o mundo quer nos impor de nós e achar não é certo. É pronto, não é certo, bateu o pé. Agora tem a questão da Bruna Carla, né? A cantora Bruna Carla está sendo perseguida na internet aí, porque está se posicionando contra essas questões. O mundo está pronto a nos atacar. Mas nós temos que estar aqui, pronto a nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, para vencer isso, primeiro dentro de nós, e depois dentro da comunidade nós estamos, a igreja. O Paulo está falando que ele está esperando de quem essa resposta? Não é do mundo. Ele está esperando minha e sua, como igreja de Cristo, como separados do pecado, como reconciliados com Deus, como agora uma família, um corpo. Nós somos chamados, então, a nos, de uma forma talvez lenta, gradual, ou a palavra é paulatina, né? Tem a ver com Paulo mesmo, né? Paulatinamente, nos chegarmos a Deus, receber graça e força para caminhar. Mudar essa roupagem, tirar essa vestimenta do pecado, essa vestimenta depravada que nós tínhamos. E é por isso que Paulo fala a segunda parte do versículo 20. Olha lá. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Esse versículo 20 é interessante, porque veja que o versículo está falando o seguinte, aprenderam de quem? Dos apóstolos? Aprenderam dos profetas? Ou aprenderam sobre Cristo? Não. Aprenderam a fonte do conhecimento que vai nos libertar é Cristo. Cristo é aquele que vai tirar essa roupagem que nós tínhamos pecaminosa, que esses pensamentos terríveis que nós tínhamos, essas vontades depravadas e imorais que nós tínhamos, e você sabe que tinha, é Ele que vai fazer isso. E Ele fala o seguinte, 3 verbos aqui, versículo 21, se é que dele de fato ouviram, segundo é a verdade, ouviram falar dele, e nele foram instruídos, e o primeiro verbo é aprender. Aprender, ouvir e ser ensinado, instruído. De
Cristo. A solução que Paulo fala então para nós, como corpo de Cristo, é nós aprendermos de Cristo. Isso é, olharmos para a vida dele como, primeiro, como o Deus Criador, aquele que tudo pode, que tudo fez, aquele que estava desde o princípio, aquele que reina de eternidade a eternidade. E depois olhar a sua obra como homem, e mesmo sendo isso, se fez carne. E Hebreus nos diz, capítulo 4, verso 14 a 16, se não me engano, eu acho que o Alexandre vai ler hoje à noite aqui na igreja, na liturgia, lembrei do texto, é que esse Deus é alguém que pode se compadecer de nós. Esse Deus é aquele que sabe que somos fracos, pecadores, e dele, então, ele vem para querer nos ensinar, nos instruir, falar conosco, para trazer uma novas vestes a nós. 1 Coríntios fala constantemente sobre somos novas criaturas. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Hebreus fala que a gente estava separado, mas agora estamos juntos com Deus. Estávamos distantes, agora estamos próximos. À medida que nos aproximamos de Jesus, aprendemos dele. E para aprender de Jesus é preciso duas coisas, que é arrependimento e fé. Se nós realmente reconhecemos quem Jesus é, o que ele fez, e por que ele fez, a necessidade que eu tinha, porque eu falava versículos 17 e 19, o modo que eu estava. Só que quando vejo Cristo, a sua vinda, a sua morte, ressurreição e ascensão, o seu trabalho de mediador para me salvar, para me resgatar do inferno e do pecado, e a sua graça disposta a querer me revestir de algo novo, glorioso, santo, que reflete a glória de Deus. Um texto paralelo em Colossenses, Paulo fala, Cristo em vós, esperança da glória. Então Paulo está falando que versículo 20 a 24, irmãos, que nós devemos, primeiro, tirar a velha roupa e nos revestir do novo. Versículo 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Por quê? Porque ela se corrompe segundo desejos enganosos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós somos chamados a receber dessa graça que Cristo nos dá. Algo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Não temos capacidade de fazer. Ninguém consegue renovar a si mesmo, senão através de Cristo Jesus. E aproveitar dessa misericórdia que há em Deus, essa graça que há em Deus. Deus, renova o meu entendimento. Muda o meu modo de ver o mundo. As formas como eu trato as pessoas, os desejos que o meu coração tem, de querer pecar contra ti, de querer largar ao Senhor, de querer achar que a vida não faz sentido, de querer achar que ser cristão não faz sentido. Tudo isso que o meu coração me engana, que quer me afastar de ti. Tudo aquilo que eu busco para o meu agrado, Senhor, vem renovar. Renova o meu entendimento, renova a minha vida. Diz o texto, 3 vezes ele fala isso, não tem 3 vezes aqui? Deixando de lado a velha natureza, Senhor, me ajude a deixar de lado isso, é tão difícil. É igual aquela roupa, eu falei do homem, né? Aquela roupa que o homem tem, que ele está 12 anos, tem 34 furos, e eles andam, mas eu gosto tanto dela. Ela está corrompida, está desfazendo, mas eu gosto tanto dela. Não quero trocar por outra. Ou vai a esposa, né, querida, amada, vai no shopping, compra lá, vai lá na Levi's, do Dalina, gasta um dinheirão naquela camisa. Lembra do que eu falei dos dons que recebemos? Aquela camisa bonita, dá para o seu marido no aniversário, aquele dia ele fica faceiro da vida, e nem lava e vai para o restaurante com ela. Depois nunca mais usa, porque ele está sempre pegando a velha. Aí pega essa graça recebida, coloca lá embaixo do guarda-roupa e sempre pega a mesma camisa velha, para usar diariamente. Nenhum se identifica com isso, né? Eu sei disso. É uma boa aplicação. Peça para Deus queimar a velha, então. Deus, tira de mim essa velha, arranca de mim essa velha criatura, natureza, toda destroçada, toda despedaçada, mas eu gosto dela. Ele continua não apenas, né, deixar a velha natureza, que se corrompe, mas tem agora uma questão positiva, e a se deixar renovar no espírito do entendimento que vocês têm. Isso vem como? A renovação do espírito vem como? Através de quanto mais contato eu tenho com Deus que me traz isso,
mas vou ser renovado. Assim, não acontece da noite para o dia. Não é assim também. Não adianta querer, algumas igrejas têm costume, né, a pessoa vem na frente, faz aquela oração que o pastor fala, ele repete. Eu fiz isso em 98, eu fui descobrir 3 anos depois do que eu tinha feito naquele dia, que o pastor, repete comigo, né? Ou vem alguém, coloca a mão, a pessoa cai no chão e geralmente ela não se levanta renovada. Eu sou desse meio, eu era desse meio, eu sei. Ela levanta ali no final do culto, continua falando mal do pastor, da irmãzinha, continua com seus pensamentos depravados. A renovação do entendimento vem à medida que nós nos aproximamos da palavra revelada, da oração, da comunhão da igreja. Isso é os meios de graça que nos abençoam, que nos traz força, vigor, renovo. E ele fala mais uma coisa: deixar de lado a velha natureza, se deixar renovar pelo Espírito e se revestir da nova natureza. Então você percebe, um processo entre a velha e a nova é deixar o entendimento ser renovado. Deixar renovar no Espírito, dentro de nós. Então, o vestimento, a veste que nós temos que vestir agora não é exterior, não é botar uma gravata, cara de crente, não é usar um vestido até o pé, ou calça social com havaiana. Não é botar um livro preto embaixo do braço, não é isso. Ele estava dizendo, entre a velha e a nova natureza, a renovação é interior. É o entendimento, isso é o coração. Onde nós compreendemos, cremos, ou também rejeitamos, somos condenados. Eu e você, irmãos, somos chamados a isso. Aí se você for sincero, você vai dizer, mas é tão difícil? E é mesmo. É muito difícil fazer esse processo. É muito doloroso passar por esse processo. Porque Paulo vai dizer em suas cartas, aquele que adultera, não. Aquele que mente, não mente mais. Agora, é igual dizer assim, aquele que toma café, não tome mais. Aquele que gosta de um Netflix, não veja mais. É difícil, não é? É uma coisa que você, por natureza, está em você. Você está acostumado todo dia com aquilo. Mas somos chamados a fazer esse renovo. Dia após dia, vitória após vitória, graça sobre graça, no caminhar. O próximo andar, Deus me ajuda. E antes ao próximo passo, Deus me ajuda. E assim nós somos chamados. E esse processo, irmãos, aí vem a coisa maravilhosa que é o Evangelho. Nesse processo, Deus não manda nós fazermos sozinhos. Porque se pudéssemos fazer sozinhos, não mandaria Jesus Cristo. Mas é por causa de Cristo que nós olhamos isso não como um legalismo ou como um ato moral de se fazer, mas como graça revelada e adquirida pelo Evangelho. Você vai dizer, é difícil. Deus vai dizer, é claro que é difícil. E é por isso que eu tenho que pegar o mesmo poder que ressuscitou Jesus para te ajudar a fazer. É por isso que quem nos ajuda diariamente não é outro senão Deus, através da terceira pessoa da Trindade. O nosso trabalho qual é? É crer que o que Jesus fez é suficiente e buscar o enchimento e a plenitude do Santo Espírito. Paulo está preparando para algo que ele vai falar depois aqui em 5,18. Buscai o enchimento, buscai a plenitude, buscai os meios de graça, leia a palavra revelada, renove seu entendimento através dela. Não através do seu stream lá, YouTube, não, através da palavra. Renove isso através de oração. Comece com 5 minutos, 3 minutos, um Pai Nosso por dia. Mas comece. E você vai ver a transformação acontecendo. A renovação acontecendo. Agora, se nós não temos disposição para isso, talvez a gente não passou pelo processo. Aí vem a pergunta do versículo 21. Se é que de fato vocês ouviram de Cristo. Eu sei que você ouviu de Cristo. Se você ouviu de Cristo, você entendeu a obra dele, você tem graça disponível a você. Graça que nos renova, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos traz vigor, que nos ressuscita, que nos traz vida, que nos dirige aonde devemos ir. Essa que está o Evangelho, irmão. O Evangelho não vem só dizer assim, então você tem que fazer. Não, ele assim, você tem que fazer, mas eu sei da sua incapacidade. Vem comigo, que eu faço por você. Na verdade, eu já fiz por você. Vem comigo e receba a graça que está. Vem comigo, que eu te dei um meio de falar comigo, a oração. Vem comigo, que eu já te dei um meio de entender a minha palavra. Vamos com Jesus Cristo nesse trabalho. Pedir o renovo, a restauração, uma nova vida dentro de nós. Que você possa entender isso e buscar isso do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que todos nós precisamos de um renovo hoje, agora, de imediato.